Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o filme Acreditem em Mim, O Rapto de Lisa McVeigh, uma produção de 2018 que acaba de entrar no catálogo da Netflix Brasil. O filme tem 1 hora e 27 minutos de duração e conta o caso real de uma adolescente de 17 anos que foi raptada e violentada sexualmente por um homem durante 26 horas. Ela conseguiu ser solta por ele, mas após isso ela enfrentou uma nova batalha. Ninguém acreditava nela, tanto a família dela como as autoridades. Essa chocante história aconteceu na década de 90 e é um relato muito difícil de ser assistido. Não somente porque ela foi vítima de violência sexual durante esse evento, mas também porque ela já era vítima de violência sexual antes mesmo disso. A mãe drogada dela não queria saber da própria filha e com isso ela acabou indo morar com a avó. Porém, essa avó tinha um marido que era extremamente perigoso. Ele abusava sexualmente da menina e com consentimento da avó dela e da mãe. Então, deixa um alerta aqui. Ele consegue ser perturbador. Aquela menina sofre muito, gente. Aliás, como eu sou muito curiosa, acabei correndo para a internet para pesquisar mais informações sobre o caso da Lisa e descobri que no filme deram uma certa aliviada na história dela, porque a verdade é ainda pior. Por exemplo, há uma cena em que a Lisa tenta contar para a avó e para o marido dela que foi vítima de violência, sexual. Ela foi sequestrada e antes que a avó desse ouvidos a ela, o marido dela ameaça bater na menina, porque aparentemente ela não está falando a verdade. No filme, a Lisa não apanha porque a avó liga para a polícia e tal. Porém, na vida real, ela apanhou por 5 horas antes que alguém desse ouvidos ao que ela tinha a dizer. Porém, acho importante destacar, a construção desse drama não caminha para algo frustrante. Pelo contrário, por mais que a personagem tenha sofrido muito, não foi em vão. Todo esse sofrimento dela é convertido em uma conquista. Ela conseguiu ajudar muitas mulheres. E na minha percepção, pelo menos quando eu assisto um true crime, eu quero um desfecho justo, sabe? Eu não quero terminar o filme com um senso de impunidade. Porque às vezes, vira e mexe, eu vejo algum true crime aí bem decepcionante. Por exemplo, um dos últimos casos de true crime que eu trouxe aqui no canal foi um filme chamado O Assassino de Clover Hitch, que é uma adaptação da história de um assassino em série norte-americano. E assim, falando por mim, eu fiquei um pouco frustrada com o desfecho daquele filme. Não somente mudaram o que aconteceu com aquele cara na vida real, como também deram um final, um desfecho injusto para as vítimas dele. Então, para quem busca um true crime que seja fiel à realidade, Acreditem em Mim, O Rapto de Lisa McVeigh é um bom filme nesse sentido. Ele não alterou significativamente a realidade. Inclusive, esse filme traz um retrato perspicaz e surpreendente. A Lisa conseguiu ajudar a polícia durante o processo de investigação do sequestrador dela. Durante as 26 horas que ela estava sequestrada, ela conseguiu ser muito esperta, muito sagaz. Ela conseguiu deixar várias evidências que ela esteve no local em que ela estava sendo mantida presa. Assim como ela também conseguiu prestar atenção em vários detalhes do sequestrador dela, para que posteriormente a polícia tivesse pistas. É realmente surpreendente acompanhar o relato da personagem e é bizarro como a polícia não acredita na versão dela. Porque, supostamente, uma vítima de violência sexual não pode pensar racionalmente e por isso tentam invalidar o relato dela. Ao mesmo tempo, a produção também ressalta a importância de se escutar uma vítima. Teve um policial nessa história que foi decisivo para a polícia compreender o caso dela. E tudo isso porque simplesmente ele acreditou no que ouviu. E sem querer dar spoilers sobre o final do filme, saiba que a situação atual da Lisa é inspiradora. Ela realmente tem uma história de superação e tanto. Apesar de rolar uma investigação nesse filme e de ter uma trama que facilmente poderia caminhar para um suspense, ele acaba apelando para algo mais emocionante. Confesso que quando eu penso somente na história, o filme consegue ser muito interessante, mas quando analiso a obra inteira, o filme é bem qualquer coisa. Isso porque as atuações são bem meia-boca, especialmente a do abusador da Lisa. Ele tem um perfil mais infantilizado, já que a vítima conseguiu manipular ele para que fosse solta. Ela convence o agressor que ela poderia ser a namorada dele e que ela também tem um pai doente para cuidar, e por isso ela precisa ser solta. Então, em vez da produção dar destaque para a inteligência da Lisa, a capacidade
capacidade dela de manipular aquele sujeito? Não. Decidiram facilitar as coisas para ela, criando um perfil abobalhado para o sujeito. Acho que a construção da protagonista é boa, no entanto, a trajetória dos demais personagens não é tão boa assim. O longa se esforça para, a partir de determinado ponto, criar uma atmosfera otimista para o desfecho daquela história. E por isso ele acaba perdendo um pouquinho o efeito surpresa e também vira algo previsível. Ou seja, a história do filme, acreditem em mim, O Rapto de Lisa McVeigh, é uma história e tanto. No entanto, a execução não está à altura. Claro, tivemos alguns acertos durante a execução desse filme. Um deles foi o cuidado que tiveram para retratar as cenas de violência sexual. Os momentos em que a adolescente é violentada foram bem ensaiados. E apesar da gente ver apenas um reflexo ou então alguma expressão dela, ainda assim, são cenas cruéis. Logo, aviso vocês, quem busca uma boa história sobre sequestro, acreditem em mim, O Rapto de Lisa McVeigh é uma boa sugestão. Mas para quem busca um pacote completo, né, um filme realmente bom do começo ao fim, ou seja, uma história boa e uma execução atrativa, talvez esse filme não seja exatamente o que você está buscando. Então não crie altas expectativas para quando você for assisti-lo. E tá tudo bem estar em qualquer um desses dois times. Tem dia que a gente busca uma boa história e apenas isso, e tem dia que a gente quer filmes realmente marcantes. Agora me conta aqui nos comentários, você vai dar uma chance para esse filme? Eu não me arrependi de ter assistido ele, porém fiquei com aquela leve sensação que ele poderia ter sido melhor, sabe? E você, já assistiu? O que achou dele? Bem, pessoal, a análise de hoje foi um pouco mais séria do que o habitual, porque é uma história muito pesada, né, gente? Mas não esquece o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!